Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais uma oportunidade, queridos e queridas, de estar aqui nas redes sociais para compartilhar mais uma porção da gloriosa palavra do nosso Deus. Amados, eu quero reagir a um vídeo que eu vi. Eu vou colocar o vídeo aqui para que vocês também assistam. E eu quero explicar um entre tantos motivos, um dos motivos porque tanta gente não quer servir a Jesus, não quer receber Jesus como Senhor e Salvador. E logo após o vídeo, eu estarei lendo uma passagem bíblica em João capítulo 6, versículo 57. E neste vídeo você vai entender porque muitas pessoas não querem Jesus como o único Senhor e Salvador. E se não é Jesus, também as pessoas não querem outras religiões, também não creem em Deus, viram ateus, não creem mais nada. Mas enfim, quero compartilhar esse vídeo, assistam também comigo, que eu quero reagir, eu quero dizer o que é que Deus fala na sua palavra e por que um dos motivos para com Jesus ele é tão rechaçado e tão rejeitado. Assista o vídeo comigo. Quer saber uma coisa doida que eu descobri sobre as pessoas depois que eu saí do exército? Se você trabalha para alguém e o seu chefe te fala que você tem que estar em algum lugar às 5 da manhã, você vai estar lá? Com certeza. Quando eles te falam o que você precisa fazer, você faz? Com certeza. Mas quando você fala que você vai começar a ir para academia ou vai começar uma dieta amanhã, você começa? Quando você diz que você vai tirar o seu negócio do papel na semana que vem, você tira? Por que você está sempre seguindo a ordem dos outros à risca e nunca segue as suas? Por que você está construindo o sonho de alguém e nunca está construindo o seu? Quando você vai começar finalmente a acordar, levantar e viver por você mesmo e não pelas outras pessoas? Viver por você mesmo e não por outras pessoas. Boa parte aqui dessa fala dele tem lógica, claro. A gente atende ordens de superiores porque ganhamos para isso. Se está no quartel, no trabalho, você tem um patrão, você tem uma autoridade, você tem um líder. E evidentemente que você vai ter que obedecer, senão você vai para a rua. Se você tem pai e mãe, os pais e mães que mandam na casa, você é subordinado à casa dos pais, está ali obedecendo. Veja que tem filhos que matam os pais dentro dos lares, não é? Mas se for filho sensato, equilibrado e não encapetado, ele vai obedecer. Mas quando crescer, conseguir um emprego, trabalhar e viver independente, abandona a casa dos pais, vai morar só, vai morar independente. Então, em certo ponto, ele está certo que você tem que pensar na sua vida. Mas quando parte agora para a doutrina cristã, o ensinamento celestial, o que Jesus revelou da parte do Espírito Santo de Deus, muda o contexto desta fala. João capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O Senhor Jesus ele está ali num debate com alguns judeus religiosos. O Senhor operou um milagre, fez aquela multiplicação dos cinco pães e 2 peixinhos, não é? Para quase 12, 15 mil pessoas. Que fala de homens, mas juntando homens e mulheres ali, 12 a quase 15 mil pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Pois o povo caminhou 3 dias sem comer e sem beber e Jesus teve compaixão. Mas no outro dia, muitos foram buscar Jesus, acharam Jesus por causa do milagre, por causa do pão. Queriam pegar Jesus para fazer dele rei. Jesus escapou, porque não era o momento. Queria um rei político contra Roma, contra Pilatos, o Império Romano. Jesus se afasta e foge deles. Então Jesus diz: vocês estão me procurando, estão vindo atrás de mim por causa do pão, por causa do milagre que vocês viram ontem. Trabalhe pela comida que não perece. E eles perguntam: que comida é essa? A comida que eu tenho para vos dar. O pão que desceu do céu. Moisés deu o maná que desceu dos céus. Mas eu sou o verdadeiro pão. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Aí vai nesse embate. Diz: quem de mim se alimenta terá vida eterna. Porque meu corpo verdadeiramente é comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Muitos se escandalizaram ouvindo essa frase do Senhor, mas não entenderam que corpo e sangue é símbolo do ensinamento de Deus.
um ensinamento que traz vida e vida eterna. Era isso que Jesus estava falando. E disse, quem vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora. E ele conclui dizendo, ninguém pode vir a mim se meu Pai não me enviar, se meu Pai não permitir. O texto ali é comprido, não é em cima do texto de João 6 que eu quero falar em cima do versículo 57. Jesus disse, e assim como o Pai me enviou, veja, Jesus não veio porque ele quis, o Pai que direcionou ele como Salvador da humanidade decaída, fracassada, falida. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu, pronome pessoal, eu vivo pelo Pai. Eu vivo pelo Pai. João 4:24. Deus é Espírito. Importa aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Jesus diz à mulher samaritana, ali no poço, né, de Jacó. Deus, Elohim, uma pessoa suprema, soberana, sublime, o Altíssimo, o Supremo Espírito, pois Deus é um ser abstrato, invisível, incorpóreo, imaterial. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém, Jesus diz, ninguém viu o Pai, a não ser o Filho. Em Mateus 11, né, o versículo 25 até o 28, Jesus dá graças ao Pai e ele diz que revela ao Pai a quem ele quiser revelar. É um privilégio o Pai da glória se revelar para nós pecadores. Mas ele diz, eu vivo pelo Pai. O Pai é minha razão de viver. O Pai é minha razão de existência. Não é por mim que eu vivo. Não é por vocês que eu vivo. Não é por esse mundo que eu vivo. Não é pelos anjos, arcanjos, querubins, serafim, as galáxias, via-lácteas. É pelo Pai. Aleluia. Aí ele diz, e quem crê em mim, viverá por mim. Quem acredita em Jesus, vive por Ele. A nossa razão de existir é por causa dele. Este é o motivo que eu falei no começo do vídeo, que muitos pecadores, eles não vêm para Jesus. É deixar de viver a sua vida. É deixar de viver o que é seu. É deixar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, Pedro diz, quem fala segundo as palavras de Deus. Veja que a minha sabedoria não pode ser terrena, tem que ser a sabedoria celestial, que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós cremos que é a palavra de Deus, cremos em Deus, acreditamos nele. Assim, se for para outras religiões, por que eu não quero Buda? Por que eu não quero Maomé? Por que eu não quero Allan Kardec? Por que eu não quero o hinduísmo? Por que eu não quero a Cabala, Hare Krishna, religião Rastafari, a Nova Era, Jainismo, o Sextinuye, astrologia, astronomia, necromancia, búzio, tarô e tantas outras religiões. Por quê? Porque não é a forma que eu creio que vai me dar a vida eterna. Então, eu não quero viver aquilo ali. Não é a doutrina para mim, eu não aceito. E nesse sentido, eu rejeito. Porque eu creio que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E eu creio na esperança da vida eterna que Ele tem para dar, que Ele é a própria vida eterna. E esse é um dos motivos que muita gente não quer, porque vai viver a doutrina daquela religião, o ensinamento daquele líder. E como Jesus é o Rei da Glória, é o Senhor dos céus e da terra, dos vivos e dos mortos, na sua mão tem a chave da morte e do inferno, muitos não querem. Por quê? Porque vão viver a vida de Jesus. Jesus será a razão de viver. Quem crê em mim, viverá por mim. Por isso que eu não vivo por causa de um jogo de futebol. Eu não vivo por causa das drogas. Eu não vivo por causa de uma mulher, por causa de filhos. A mulher não vive por causa do marido, por causa dos filhos, por causa de casa, por causa de empresa, por causa de dinheiro. Nada desse mundo. Jesus é o foco. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que é o autor da fé, ele consome, ele conclui a nossa confiança nele, nos dando a salvação do inferno eterno e nos colocando na sua gloriosa presença. Então é nesse sentido que, até quando, o rapaz disse no vídeo, até quando você não vai ver seus sonhos, seus projetos, suas ideias, seus sonhos, até quando você não vai ser líder de você mesmo? Para quem quer Jesus, isso é descartado. Isso é descartado, pois não é que você assim, vai deixar de viver, não. Você vai viver, mas a vida não é sua. A vida é do Espírito. Olha o privilégio. Jesus, ele manifestou Deus. Hebreus 1:3. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível.
Quer olhar, quer ver Deus? Olha para Jesus. A forma de Jesus falar, a forma de Jesus viver, o corpo humano onde habitou a plenitude do Espírito de Deus. Deus encarnou na terra. Deus se revelou, aquilo que é invisível se tornou visível na pessoa bendita de Jesus. O Verbo se fez carne, a palavra se fez humana. Glória ao nome do Senhor. Então, é a vida dele. Jesus não viveu o querer dele. Jesus viveu o querer do Espírito, a vontade do Espírito, porque o Espírito é o soberano. Então Jesus se auto-esvaziou, é a kenosis de Cristo. Ele se auto-esvaziou, como diz Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Paulo diz, tenhamos o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, que sendo Deus, não usou usurpação, ser igual a Deus, antes se aniquilou, se esvaziou a si mesmo, e se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, obediente ao Pai. E foi ressuscitado pelo poder de Deus, e Deus, por causa disso, deu um nome sobre todo nome, a qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se prostrarão, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus viveu uma vida gloriosa porque era do Deus glorioso. Ele revelou a vida de Deus. Isso que o diabo, ele tira do pecador, ele tira do ser humano, para não imitar. O apóstolo Paulo disse que quem olhe para mim, me imitem como eu sou imitador de Deus. Olha que responsabilidade a gente tem. E Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito Santo: amor, paz, alegria, fé, mansidão, bondade, benignidade e temperança. Aí fala das misericórdias do Senhor, da justiça do Senhor, da justiça dele, do perdão dele. É a vida dele, é o caráter dele, é a personalidade dele em nós. É a gente se esvaziar do entendimento desse mundo, da sabedoria mundana, que é corrupta, que é maligna, que é podre, que é nojenta, que é mentirosa, que é enganosa, que não tem nada das coisas de Deus. Tiago 4,4, Tiago diz, quem ama esse mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem ama esse sistema, esse padrão de vida que vem da mente de Satanás, se torna inimigo de Deus. Quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15 a 17, João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso é do mundo e não é do Pai. E essas coisas passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que esse rapaz está falando no vídeo, ele tem um fundamento carnal, mundano, cru, porque é da mente humana. Mas quando parte para Deus, aqui é o miolo, é o segredo da vida eterna. É o segredo de ter a vida eterna. É viver a vida do Espírito Santo. É viver o padrão dele, a visão dele, imitar ele na fala, na postura, na conduta, nas vestes. Pois as nossas vestes têm que se enquadrar, harmonizar com as vestes do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não mente, não anda sensual, não anda com roupa colada, com a silhueta do corpo para cobiçá-la, a cobiçar a pessoa, mostrar a lascívia, a luxúria. Não. Veste a roupa como o Espírito Santo se veste. Ele veste nosso corpo, o cabelo, o rosto, enfim, é a vida dele. Por isso que muitas irmãs não usam maquiagem, porque o Espírito Santo não usa maquiagem, não coloca um brinco, não pinta as unhas, porque o Espírito Santo não pinta a unha, não usa brinco. Ele não é assexuado, não, mas é a vida dele. Então, se nós temos que imitar, aleluia, e é um teste aqui na terra para a gente ser aprovado e no final partir para a eternidade celestial e viver para sempre com o Senhor. Essa é a vida do Espírito, que é eterna, porque o Espírito é eterno, ele não morre. É Jeová Olã, o Deus eterno. Mas já a vida de Satanás, que já está condenado, é uma vida condenada, reprovada, que muitos pecadores imitam, que muitos pecadores vivem na mentira, no orgulho, na soberba, na rebeldia, na glutonaria, nos vícios das drogas ilícitas, as drogas lícitas, vive na tolice, vive na sensualidade, desobedecendo os pais, no mundo do crime, da marginalidade, no homicídio, parricídio, genocídio, infanticídio, meu Deus do céu, o feminicídio, o matricídio, vive na covardia, vive na idolatria, na feitiçaria. E todas essas práticas a Bíblia já diz, quem pratica vai para o inferno. Vive na homossexualidade, no lesbianismo. Quem pratica essa vida não é de Deus.
Essas são as mentiras que Satanás coloca na mente dos pecadores e eles vão à torta e à direita e no final vão descobrir o tormento eterno. Em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que tudo que ele ganhou, tudo que ele construiu, considerou como esterco para ganhar o amor de Cristo, para entender como foi o poder da ressurreição dele e para no final ele terminar a carreira e conseguir ganhar a ressurreição do corpo dele. Pois o espírito vai para a glória e o corpo vai para a tumba. E na volta do Senhor os mortos vão ressuscitar primeiro e o espírito volta para o corpo e vai subir para o céu incorruptível. Veja, tudo que Paulo conseguiu, todo estudo, toda eloquência, tudo que ele tinha na lei judaica, Paulo considerou como lixo, como esterco, como nada, para ganhar o amor de Cristo. Então veja como é sério. Esse é um dos motivos que muita gente nega Jesus. E também muitos problemas dentro das igrejas, das denominações. Pois Jesus nos revelou o amor de Deus, que Deus é amor. A falta de amor dos cristãos. É igreja contra igreja, crente contra crente, um falando mal do outro, um matando o outro, um esculhambando o outro. E não tem a vida de Cristo. Não tem dentro deles o Espírito Santo. O amor de Deus é revelado para nós, Romanos 5,5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo, ele é santo, ele é puro, santo e separado do pecado. A palavra grega agiasmos, ela fala de consagração, dedicação, fidelidade. Então ser santo é ser separado do crime, da corrupção, da ofensa, do insulto contra Deus que vem de Satanás. E ser dedicado, fiel, leal, consagrado a esse Espírito, orando, crendo, acreditando na existência dele. E foi o Espírito Santo que me inquietou para poder gravar este vídeo e publicar para lhe alertar. Jesus viveu para o Pai. E sabe o que aconteceu? Foi zombado, esquecido, desmoralizado, crucificado, espancado. E ele viveu para o Pai. E o Pai permitiu tudo isso? Permitiu. Porque era um propósito do Pai. Morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, conforme Atos 10:38, Pedro dizendo para Cornélio. Jesus recebeu, né, foi ungido com o Espírito Santo e a morte não conseguia segurar ele e Deus o ressuscitou, o Pai. Sabe o que significa? Que por mais que a gente se consagre a Deus e parece que tudo está dando errado, quanto mais Jesus se dedicou ao Pai, Jesus foi rejeitado, abandonado, morto, né, crucificado, morto, sepultado, mas Deus o ressuscitou. Então, quanto mais a gente se consagra a Deus, parece que tudo está dando errado, está tudo errado. Mas é o contrário. Deus está fazendo você e eu sentir o quanto as pessoas desprezam Ele, abandonam Deus. Então, se o Espírito de Deus habita na sua vida, você vai sentir o que Deus sente, a rejeição, o abandono, o desprezo, o nojo. As pessoas não escutam a palavra de Deus, não querem a vida de Deus. Por isso que muitos cristãos ficam solitários, chorando, porque muitos abandonam, porque tantos casamentos acabam. Maridos abandonam a esposa porque os maridos estão com demônios. As mulheres abandonam os maridos porque elas estão com demônios, não querem a vida de Deus. E muitos amigos vão embora e você se sente só, mas é Deus lhe mostrando quanto o povo abandona a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e elas mentem, elas dizem que tem Jesus no coração, mas é mentira, é para tapear o pecado. Mas eu quero dizer da parte do Espírito Santo, muitos pensam que lhe abandonando, lhe desprezando, lhe arruinando, lhe discriminando, lhe deixando só, estão fazendo algo bom. Não é ruim para eles, porque Deus vai cobrar deles. Mas é um propósito de Deus para você e eu sentir as marcas de Cristo, como Cristo revelou, como Deus era abandonado. Muitos abandonaram Jesus, por isso que muitos abandonam o verdadeiro cristão. Se sente só, chora, mas é Deus fazendo você sentir o quanto Deus é rejeitado por essas pessoas, quanto Deus é desprezado por essas pessoas. Mas como Deus ressuscitou Jesus, Deus é o Deus da restauração, Deus é o Deus que vai restabelecer, reformar, refazer. Assim é na vida eterna, vai nos refazer para sempre do lado dele. E aqui na terra, o Senhor não lhe deixou só, você não está só, Ele está com você e você só está sentindo as aflições de Cristo, sentindo na pele o que Jesus sentiu aqui, aleluia. Mas o Senhor é Deus de restaurar,
de refazer, suporta, dando glória, aleluia. E é um privilégio sofrer como Cristo sofreu. Então fica firme, o Senhor está contigo e você vai passar por toda a solidão e abandono dos pecadores, porque o justo dos justos, o santo dos santos, o Senhor dos senhores, aquele que é o começo e o fim, o alfa e o ômega, ele está com você. Dê glória. Ainda que a gente morra, ainda que o diabo venha tirar nossa vida e use os filhos dele, os filhos das trevas, se Deus permitir, ainda tem isso, se Deus permitir. Como muitos cristãos já foram exterminados da terra e assassinados pelos filhos de Satanás, mas nosso Pai sempre cobrou, aleluia. Mesmo assim, o Senhor vai nos ressuscitar, se assim a gente morrer, porque a nossa esperança é o arrebatamento da igreja, né? A gente subir e encontrar o Senhor nos ares, mas vale a pena, ainda que aparentemente a vida de Deus, imitar a Deus, não viver a nossa vida, esquecer da gente. A gente fica feito um bebê, feito um bebezinho, que vai tomando leite, que vai aprendendo com o Pai. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, a gente vira uma criança, a gente vira um bebezinho e vai amadurecendo, desenvolvendo e aprendendo e respeitando e obedecendo o nosso Pai das luzes. E esta vida que Deus quer, que a vida dele é o padrão, é o modelo, que Ele quer que a gente vive e reflita para o mundo quem crê em Jesus venha também. E no final viver para sempre. Então aqui, quer viver para Deus, viva para Jesus. Jesus viveu para o Pai e aparentemente ele foi esquecido, foi esculhambado, desmoralizado, amaldiçoado pelo próprio Deus. Mas não, era a vida do próprio Deus que foi crucificado na cruz. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo sobre todo aquele que crê. Até hoje, até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo está ensinando e chamando muitos. Glória ao nome do Senhor. Quem crê no Senhor, vem. E devemos imitar esta vida. E para o mundo decaído, o mundo pecador, é uma vida pobre, é uma vida sem graça, é uma vida que não dá prazer de viver. Olha a rejeição à vida do Espírito Santo de Deus. É uma vida santa. Claro, o diabo vicia no pecado, o pecado é gostoso, aparentemente é bom, mas no final o amargo será no inferno eterno, no tormento, na tribulação, na desgraça eterna. E lá, muitos que já estão lá, já estão arrependidos para toda a eternidade, mas não tem como voltar para avisar. O negócio é aqui agora. Avisar aqui agora, alertar o mundo agora. Aproveitar as redes sociais que vai para longe. E aonde esse vídeo chegar, aceite Jesus, receba-o como seu Senhor e Salvador para você imitar e viver por Ele. Que Jesus se torne a sua razão de viver. Atos 17, 28, Paulo diz, o apóstolo Paulo fala que em Deus, né, nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus a gente vive, se move e existe. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive em mim nunca morrerá. Quem crê em mim, se morrer, vai reviver. Tu crê, Marta? Aleluia. Então quem crê em mim nunca vai morrer. Aleluia. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Isso é a vida extraordinária, maravilhosa. Por isso que a glória não é nossa. O destaque não é nosso. O destaque é do Senhor, que é a vida do Senhor que a gente imita. Ajudando o necessitado, expulsando os demônios na autoridade do nome do Senhor. Quando Ele quer curar os enfermos. E o amor entre os irmãos. É o amor divino do mesmo Pai. Na mesma figueira, na mesma oliveira, na mesma videira. Banhados pela mesma água. Banhados com o mesmo Espírito. Por isso que é um só. Oh, glória a Jesus. É um só em Cristo. Mas os demônios estão trabalhando para que muitas igrejas não vivam o amor de Deus. Por isso que muitos que estão dentro da igreja vão perder a salvação da sua alma, porque eles estão guerreando com placas de ministério, um crente contra crente, um cristão contra cristão, um pastor contra outro pastor. E eles não se unem pela causa do Evangelho. Cristo não está dividido. Cristo não é partido do PT, partido da direita, da esquerda, centrão. Jesus é um só. O reino de Deus só tem um rei. Aleluia. Só tem uma lei, uma religião, e ela esmagará essa religião maligna, esse mundo, esse sistema podre que Satanás levantou e está levando milhões de pecadores para o inferno junto com ele.
Porque muita gente não se arrepende dos seus pecados, não se arrepende dos seus insultos contra Deus e só vai acreditar que isso é real quando o espírito dele sair do corpo e dá de cara com um tormento eterno. Aí não tem mais volta. Que o Espírito Santo de Deus lhe ajude e que você fique firme na graça do Senhor. Imite a Deus, não imite homem, imite ao Espírito Santo pela palavra escrita. Imite o amor dele, a paz, a fé, a longanimidade, a benignidade, a temperança, a mansidão, a misericórdia, o perdão, o juízo, a justiça. Oh, glória a Jesus. Imita o Espírito Santo. Calabaragaçocomontrafá. Imita o Espírito Santo como Jesus imitou. Jesus disse, quem me vê não vê a mim, vê o Pai que está em mim. Então o povo tem que ver o Pai em nós, na nossa fala, na nossa linguagem, nossa postura. Ele tem que se revelar. Por essa razão que nesse vídeo no começo o rapaz ele dá esse conselho que não vem do Espírito Santo de Deus. É um conselho carnal, mundano e infelizmente muitos querem glória, querem destaque, querem ser notáveis, querem ser notórios, querem a patente, querem ser ilustres, celebridades. E aí você vê como Satanás ele faz nas empresas, cantores, cantoras, na televisão, no teatro, artistas, empresários, nas religiões. Cada um quer uma beirinha, cada um quer o pôr do sol, cada um quer ser destaque. No dia do juízo, Deus vai mostrar quem é o único destaque. É aquele que vive para sempre, o caminho, a verdade e a vida, Jesus de Nazaré. Ore comigo. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por essa iluminação. E que esse vídeo faça um grande efeito no coração, nos ouvidos daqueles que vão prestar atenção. Pois a tua palavra vai e não vai voltar vazia, vai fazer o que te apraz e vai prosperar naquilo que ela foi enviada. E ela foi enviada para um povo acordar, para o povo não imitar a vida desse mundo que é do diabo, Senhor, e condenado. É um sistema corrupto e podre e condenado pelo Senhor. Mas através do Senhor Jesus, imitar a tua vida, Senhor. Pois ele foi fiel em tudo, ainda que desprezado e abandonado. Mas o Senhor mostrou o quanto o povo te abandonou, o quanto o povo te rejeitou. E temos as marcas de Cristo, sentimos como o povo te abandona, como o povo te rejeita. Mas o Senhor é Deus que nos fortalece para suportar. Porém o Senhor está conosco, aleluia. Glorifica o teu nome mais uma vez nessa palavra, aleluia. Glorifica o Santo Filho Jesus, teu amado Filho, nosso único Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, que se deu a si mesmo por nosso resgate. Obrigado, Senhor. Te dou glória, louvor e honra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa teu coração ficar na paz do Senhor, não te esquece que nosso salve é o céu de glória. Jesus viveu pelo Pai, e quem crê nele vai viver por ele. Quer morar no céu, viva por causa de Jesus. Não é por você, nem por nada desse mundo. Eita, aleluia. Poderia ficar 1 hora, 2 horas falando só nisso. Jesus é a razão, ele é a fonte da vida. Então ele tem que ser a nossa razão de viver, de se mover, de respirar, de cantar, de falar, de se vestir, de comprar, de vender. Ele é a razão, é por causa dele que nós estamos vivos, é por causa dele que vamos ter a vida eterna, é por causa dele que chegamos na presença de Deus, por causa do seu sangue imaculado que foi derramado pelos nossos pecados. Que Deus te abençoe e faz Satanás ser envergonhado. Pai do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Este coração, não te esquece, nosso salve é o céu de glória. A paz do Senhor, crê em ti.